Boa noite a todos. Mais uma vez estamos reunidos em nome de Deus e de Jesus para a nossa palestra desta noite. Sempre com muita gratidão a Deus pelo auxílio que recebemos. Nosso Pai amoroso jamais nos abandona, não estamos sozinhos. Tudo o que está acontecendo é um momento de provação, de resgate, de transição do nosso planeta Terra. E estamos sofrendo tudo aquilo que faz parte da nossa evolução. Tentemos compreender esse momento como um grande aprendizado e seguir confiantes de que Deus está no leme, nada nos faltará, que tudo acontece com a sua permissão. Então, nesse instante, Senhor, o que pedimos é força, coragem, entendimento, resignação e que a esperança se faça em todos os corações que nos ouvem nesta noite. Fica aqui o nosso pedido por todos aqueles que estão doentes, hospitalizados. A nossa prece, Senhor, chegue a cada coração, por aqueles que retornam à pátria espiritual, por aqueles que estão se separando dos seus familiares, que possam ser consolados com a luz do Teu Evangelho de amor. Sigamos confiantes em prece, porque Deus, nosso Pai, não desampara nenhum de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, Senhor. Seja feita a Tua vontade e não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Sempre iniciando com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Hoje vamos ler algumas frases do capítulo 25. Buscai e achareis. Ajuda-te, o céu te ajudará. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois, se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Segundo o modo de ver terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra. Ajuda-te, o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é produto do trabalho, desde que é este que põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica sua inteligência na procura de alimentos e nos meios de se preservar. Mas Deus lhe deu a mais do que um animal, o desejo constante de melhorar, ou seja, essa aspiração do melhor, que o impede a pesquisa dos meios de melhorar a sua situação, buscando o seu aperfeiçoamento. Segundo a compreensão moral, essas palavras de Jesus significam o seguinte: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal e a tereis. Pedi assistência dos bons espíritos e eles virão ajudar-vos. Pedi bons conselhos e jamais vos serão recusados. Batei a nossa porta e ela vos será aberta.
mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que sofrerdes constituirão a punição do vosso orgulho. É esse o sentido dessas palavras do Cristo: buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então, gravemos bem esta máxima: buscai e achareis, que é semelhante, como ele falou, ao ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Lembrando, como nos falou aqui o Evangelho, que este é o princípio da lei do trabalho, a lei do progresso. Porque desta maneira é o exercício, né? Se nós queremos, nós temos que ir buscar isso. Nós temos que buscar essa ajuda. Se pedirmos, como ele falou aqui, a ajuda chegará. Se pedirmos luz, pedirmos força, coragem, eles vão nos auxiliar. Só que nós temos que ter esse exercício, né? De pedir esta ajuda. As necessidades do corpo sucedem às do espírito, né? Então lembremos disso, depois do alimento material, precisamos do alimento espiritual. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo homem, seus membros se teriam atrofiado, né? Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado do instinto animal. Então, são colocações do Evangelho importantíssimas. Na comparação de Jesus entre os pais humanos, como ele faz aqui, e o pai de todos, fica bem ressaltada a ideia de que um pai perfeito, como é Deus, nada de mal ou de mal pode vir a seus filhos, pois seu amor e sabedoria são frutos da sua perfeição absoluta. Assim, todo o mal que existe nos homens é fruto da sua imperfeição, das suas escolhas. Nós não podemos culpar a Deus, né? Não podemos, porque Ele é Pai todo amoroso, soberanamente justo e bom. Enquanto não desenvolvemos o nosso potencial intelectual e moral, a gente sofre as consequências dos nossos atos bons ou maus, agradáveis ou desagradáveis, na razão do nosso entendimento, em busca da nossa perfeição. Allan Kardec esclarece que as frases que iniciam o texto de Mateus, né, que ajuda-te o céu, te ajudará, é o trabalho que põe em ação as forças da nossa inteligência. É esse exercício que temos que realizar. Em uma só existência, o progresso é muito pequeno diante do potencial que o espírito tem em si. E cada geração estaria sempre iniciando nesse desenvolvimento, né? Porque seria sempre constituída de almas novas. Mas é totalmente diferente quando acreditamos que somos espíritos eternos, em evolução, que temos a lei das vidas sucessivas, que aí tudo se torna muito claro, compreensível. O espírito imortal, ele vem fazendo a sua evolução através das reencarnações, tendo sempre as oportunidades de progresso sucessivo, passando o homem da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Sem o trabalho individual de cada um, né, esse progresso não poderia ser realizado.
Então, como nos disse o Evangelho, busca e acharás significa trabalha e produzirás. E desta maneira serás filho das tuas obras, terás o mérito da tua realização e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Não, ninguém pode fazer esse exercício por nós. Nós temos que buscar, que vai ser um esforço, todo um trabalho que nós vamos desenvolver para conseguir atingir os nossos objetivos, combater as nossas imperfeições, e aí virão as obras, né? O mérito pelo esforço realizado. Então, pedir, buscar, bater na porta, com fé e com trabalho, fazendo cada um a sua parte. Não existe milagre, né? Deus nos ajuda, como falou no Evangelho, estarão sempre ali. Se nós pedirmos, eles vão dar toda a força que nós precisamos, mas cada um tem que fazer a sua parte, né? Por isso, os espíritos, eles não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que o leva a ele, dizendo: marcha e o atingirás. Encontrarás pedra nos teus passos. Mantente vigilante. Orai e vigiai. E afastas por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária, se nós quisermos empregá-la. A força nós recebemos, mas nós temos que fazer o esforço. Gravemos isso, porque nós costumamos desejar a solução de tudo como um milagre, e não é assim que acontece, né? As frases de Jesus significam, pois, no sentido moral, pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Entendem? Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos. E como anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e jamais vos serão recusados. É esse o caminho. Temos sempre como filho de Deus todas as possibilidades, todas as qualificações, todos os recursos materiais e espirituais necessários. Por isso, o trabalho de vencer as dificuldades é de cada um, a fim de conseguir o desenvolvimento pleno de todo o seu potencial intelectual e moral. Então, esse capítulo é de uma riqueza muito grande nesta reflexão, porque, em geral, os seres humanos, eles esperam um milagre para poder resolver todas esses sentimentos, né, que trazem essas dificuldades e querem que isso se resolva sem o esforço. Deus ajuda, com certeza, ficou bem claro aqui que se a gente pedir, Ele vai nos ajudar, mas tem que ter a nossa decisão em primeiro lugar, desenvolver a nossa fé, um esforço para desenvolver em nós a condição de captar esse auxílio, de combater as influências negativas. É todo um exercício que acontece, né? Então fica essa passagem do Evangelho. E para completar, eu estava lendo um livro do Divaldo Pereira Franco, onde ele fez uma reflexão muito interessante, né? Ele comenta justamente desse momento em que vivemos, a humanidade em geral está muito ansiosa, e a ansiedade é um dos fatores que desencadeia a depressão, né? E fizeram uma pergunta para ele: o que fazer, né? O que fazer para a gente nos ver livre desses transtornos que nos desequilibram? E vejam o que ele responde.
e que seja um roteiro para todos nós, né? Redescobrir o amor, usar a alegria de viver, procurar o sentido da vida. Olha só, esses caminhos que temos que trilhar. Redescobrir o amor, usar a alegria de viver, procurar o sentido da vida. Torne-se instrumento de paz. Seja um mensageiro da esperança. Torne-se útil. Faça algo. Sorria para alguém. Redescubra a beleza do sol, da natureza. E logo depois, quando você achar, quando você conseguir descobrir o amor, exalte a vida, ore a Deus. E ele dá um exemplo que é muito bonito, né? Que nos sirva também. Quem não faz isso, comece a fazer. Geralmente eu abro a janela do meu quarto quando desperto e digo: meu Deus, muito obrigado, estou vivo. Ainda estou no corpo. Vou aproveitar cada instante da minha vida para vos louvar, para vos agradecer, Senhor, mas também para ser feliz. Não é difícil ser feliz. Basta ambicionar o necessário para a alegria e não ter o tormento de querer abraçar aquilo que não pode abarcar, para não ser vítima da frustração. Então, a prece, abra-se ao sol da divina misericórdia. Ore, procure a terapêutica espírita, os passes, a água fluidificada, as palestras doutrinárias, tudo isso vai irrigar a sua mente de ideias novas. Abandone os velhos conceitos, desalgeme-se das ideias do passado, arrebente as correntes que o mantêm no ressentimento, na queixa. Deixe para trás a queixa perturbadora, que é portadora do desânimo, da enfermidade. Entregue-se a Deus, pois aquele que a Deus se entrega jamais ficará na solidão. O Espiritismo veio nessa hora grave da sociedade para ensinar-nos a nos darmos as mãos, para podermos enfrentar esse momento de trânsito, quando se está construindo a era nova do espírito imortal, às vésperas da grande mudança de mundo de provas e de expiação para mundo de regeneração. Vivemos o grande momento da nossa transformação moral. Então é necessário que nos tornemos pequeninos sóis, que sejamos instrumentos da sua paz, Senhor. E o Espiritismo nos deu e nos dá todos os instrumentos para administrarmos os problemas, né? Nos trazem um roteiro a seguir. Então estejamos atentos, não permitamos que o mal dos maus tire a nossa alegria de viver. Mantenhamos a saúde mental através dessa proposta exuberante da doutrina espírita, centrada no amor, que Allan Kardec elegeu como a caridade, o amor na sua mais elevada expressão, e demorou-nos as mãos, e deu-nos as mãos, desculpe. Há muita dor aí fora, há muito pranto dentro de nós, há muita dificuldade. Não aumentemos o coro da patética do sofrimento. Não façamos que a terra se torne mais escura com as sombras da nossa angústia. Abramo-nos ao divino sol da esperança e digamos em prece: meu Deus, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigada, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão e pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza.
Obrigada porque eu posso ver meu amor, pelos ouvidos meus que foram dados por Deus, pela minha voz. Obrigada, Senhor, pelas minhas mãos, pelos meus pés que me levam a andar, pelo meu lar. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, nem aí reclamarei, Senhor, porque eu nasci e eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigada, Senhor. É isso. Fica como a nossa prece. Porque mesmo que não tenhamos ninguém ou nada material, mas nós temos a Deus e somos filhos desse Pai amoroso. Que assim seja. Muita gratidão por esse momento e que fiquem todos com Deus. Boas tardes, dando continuidade à nossa reunião de hoje. Especialmente vamos ler novamente uma mensagem do irmão X, sempre comentada nas sessões, mas que vale a pena recordar. Chama-se A Ficha. Vou acompanhando aqui o texto que estará à disposição de vocês. João Mateus, distinto pregador do Evangelho, na noite em que atingiu meio século de idade no corpo físico, depois de orar enternecidamente com os amigos, foi deitar-se para um merecido descanso. Sonhou que alcançava as portas da vida espiritual e, deslumbrado, com a leveza de que se via possuído, intentava alcançar-se para melhor desfrutar a excelsitude do paraíso, quando um funcionário de passagem celeste se aproximou a lembrar-lhe solícito: João, para evitar qualquer surpresa desagradável no avanço, convém uma vista dos olhos em sua ficha. E o viajante recebeu primoroso documento em cuja face leu espantadíssimo: João Mateus, renascimento na Terra em 1904, berço manso, pais carinhosos e amigos, inteligência preciosa, cérebro claro, instrução digna, bons livros, juventude folgada, boa saúde, invejável noção de conforto, sono calmo, excelente apetite, seguro abrigo doméstico, constante proteção espiritual. Nunca sofreu acidentes de importância. Aos 20 anos de idade, empregou-se no comércio. Casou-se aos 25 anos em regime de escravidão da mulher. Católico romano até os 26. Presenciou, sem maior atenção, 672 missas. Aos 27 anos de idade, transferiu-se para as fileiras espíritas. Compareceu a 2.195 sessões de espiritismo, sob a invocação de Jesus. Realizou 1.602 palestras e pregações doutrinárias. Escreve cartas e páginas comoventes. Notável narrador, polemista cauteloso, 4 filhos. Boa mesa em casa. Não encontra tempo para auxiliar os filhos na procura do Cristo. Efetuou 106 viagens de repouso e distração. Grande intolerância para com os vizinhos, refratário a qualquer mudança. Refratário a qualquer mudança de hábitos para a prestação de serviços aos outros. Nunca percebe se ofende ao próximo, através de sua conduta, mas revela extrema suscetibilidade ante a conduta alheia.
relaciona-se tão somente com os amigos do mesmo nível. Sofre o horror às complicações da vida social, embora destaque incessantemente o imperativo da fraternidade entre os homens. Sabe defender-se com esmero em qualquer problema difícil. Além dos recursos naturais que lhe renderam respeitável posição e expressivo reconforto doméstico, sob o constante amparo de Jesus, através de múltiplos mensageiros, conserva bens imóveis no valor de 600.000 cruzeiros e guarda em conta de lucro particular a importância de 302.000 cruzeiros. Para Jesus, que o procurou na pessoa de mendigos, de necessitados e doentes, deu durante toda a vida 90 centavos. Para cooperar no apostolado do Cristo, já ofereceu 12 cruzeiros em obras de assistência social. Débito, quer dizer, aquela foi a ficha do crédito, né? Quando ia ler o item referência às próprias dívidas, fortemente impressionado, João acordou. Era manhãzinha. À noite, bem-humorado, reuniu seus companheiros, relatando-lhes a ocorrência. Estava transformado, dizia. O sonho modificara-lhe o modo de pensar. Consagrar-se-ia doravante ao trabalho mais vivo no movimento espírita. Pretendia renovar-se por dentro, reuniria agora a palavra e a ação. Para isso, achava-se disposto a colaborar substancialmente na construção de um lar destinado à recuperação de crianças desabrigadas que, desde muito, desejava socorrer. A experiência daquela noite inesquecível era, de certo, um aviso precioso e sorridente. Despediu-se dos irmãos de ideal, solicitando-lhes novo reencontro para o dia seguinte. Esperava assentar as bases da obra que se propunha levar a efeito. Contudo, na noite imediata, quando os amigos lhe bateram à porta, vitimado por um acidente das coronárias, João Mateus estava morto. Não fiquem preocupados, porque quem chama João nem Mateus, porque para isso somos todos nós, né? Esse relato tem alguns semelhantes, né? Mas ele vem de encontro, né, ao que se destaca no Evangelho, que eu vou comentar com vocês, né? Capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, é um trecho que começa, é o primeiro do Evangelho, né, o necessário para salvar-se o bom samaritano, mas o que me destaca aqui é a metade do último parágrafo, né? Vale a pena depois cada um ler por si. Jesus não faz, portanto, da caridade uma condição da salvação, mas a condição única. Se outras devessem ser preenchidas, ele as mencionaria. Se ele coloca a caridade na primeira linha entre as virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras. A humildade, a mansidão, a benevolência, a justiça, etc. E porque é ela a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então, é mais ou menos assim, né? Nós, leitores da doutrina espírita, ouvimos um conjunto de lições a cada reunião, né? Como se fossem coisas soltas, esparsas, né? São textos que a gente assiste à sessão, lê um livro. É como se fôssemos um estudante em que cada mensagem, cada palestra, cada participação fosse a lição, né, de uma determinada matéria. Então, no sábado eu vejo matemática, e eu leio durante a semana um livro, eu vejo biologia. Então está tudo esparso, está tudo solto. Nós estamos aí estudando a doutrina, esperando a transformação do mundo, esse mundo que é complicado, só tem corrupto, só tem ladrão, só tem bandido, né? E para que a coisa, esse planeta de regeneração aí, as pessoas vão ser boazinhas, então eu não vou ter que conviver
com todos esses problemas, né? E aí, né, nós somos chamados a um, que a gente já brincou, de um simulado. É uma provinha, né? Em que, através do momento presente, nós temos que apresentar alguma coisa que a gente leu. Então, todos aqueles textos soltos, agora eles estão num contexto, né? Então, sentamos lá na sala, estamos todo mundo aí nas suas respectivas casas, com a prova na frente, né? Os professores continuam ali, olhando, que são os espíritos, só que você olha para eles, pergunta alguma coisa, eles não falam nada. Por quê? Porque é a hora da prova. Tudo que tinha que ser falado, eles já falaram. É a sua vez de colocar o que está ali. E aí, a gente quer achar toda uma ligação entre esses textos. E aí vai perceber que tudo fazia parte de uma grande obra, como, por exemplo, a gente abre o Evangelho. Parece que a gente abre o Evangelho, só fala na transformação, nesse período que nós estamos vivendo. E a gente não percebeu. A gente ficava simplesmente estudando, né? Fazendo um esforço de acordo com a nossa vontade, deixo para amanhã, daqui a alguns dias eu ligo para o meu cunhado, no mês que vem eu visito a sogra. Quer dizer, eu não vejo aquilo como uma necessidade premente, né? Só que esse simulado está aí. E como eu não estudei direito, o que vai acontecer? Fui pego de surpresa, né? Então eu viro para o colega e pergunto assim, o que eu preciso saber? Me passa a fórmula aí, né? Aí o cara falou, bom, mas a matéria é muito grande e tal. Não, mas me passa a fórmula e que eu me viro. E a fórmula qual foi? Esse último trechinho que a gente leu, é a caridade. Ele mesmo coloca nesse trecho que todo o resto, justiça, né, tolerância como um todo, isso tudo é secundário. Por quê? Não é uma condição a caridade, é a única. Essa é a nossa cola, essa é a nossa fórmula. Esse é o que eu preciso colocar na prova. Ah, mas eu sei a fórmula, mas não sei usar. Ah, isso aí. Então, comece a quebrar a cabeça em como vai usar a fórmula, já nesses instantes. Então, por que eu destaquei esse trecho da ficha, né? Que todos os nossos atos, pensamentos são registrados. Primeiro por nós, primeiro por Deus e depois por nós na própria consciência. E ainda por todo o universo. Porque não existe, a gente já comentou isso, não existe nada que seja escondido. O universo é transparente. Tudo é transparente. Você não consegue esconder quem você é. Só de encarnado para encarnado e olhe lá, né? Então o cara usa uma boa camisa, né? Ele corta o cabelo. Então ele aparenta alguma coisa. Mas a aparência, a aparência ela serve só para sensibilizar os sentidos do corpo, né? Então o olfato, é um bom perfume, né? É isso. Agora, quem está fora do corpo não está limitado aos 5 sentidos. Então todos se conhecem. Todos se conhecem. Nada é escondido, tudo é transparente. Não há nada que não seja público. Não tem nada. E por isso que nós somos o que somos, né? Desencarnamos e continuamos sendo quem nós somos. Com a diferença que agora a gente já não tem acesso a todos os lugares, porque alguns não são franqueados para a gente. Como é que eu vou frequentar um clube de caridosos se eu não sou caridoso? Como é que eu vou frequentar uma reunião de pessoas que se dedicam ao estudo se eu não estudo? Como é que eu vou participar de uma conversa de pessoas que cuidam da família se eu não cuido da família, né? E assim sucessivamente. Então, cada um vai colher, está colhendo, colhe todo o tempo aquilo que planta instantaneamente, né? Então, nesses momentos aqui que a gente entende que ainda é um simulado, né? Ainda temos tempo de se
modificar, porque todo o tempo nós estamos nos modificando, né? Nos vai ser cobrado o que nós fizermos com o nosso tempo, em qualquer situação, mesmo nessa situação de isolamento. Então, é tempo de refletir? Sim, claro que é tempo de refletir. Mas há muito que se fazer já no próprio espaço, né? Situações que merecem esclarecimentos, contatos que devem ser retomados, familiares, parentes a quem mantemos algum tipo de desavença, a que a gente aproveite para nos reaproximar, né? Deixarmos o orgulho de lado e pedirmos perdão, né? Desculpas, né? E assim sucessivamente. Dá para se fazer muita coisa nesse período de isolamento que recalibre a nossa proposta de existência, né? E aí a gente percebeu que esse simulado, ele serviu para falar, olha, você não estudou tanto quanto você devia. Então, olha, tem ainda mais algum tempo. Quanto tempo nós temos? Algumas semanas, alguns meses, alguns anos? Certamente, ninguém tem um século pela frente. Mas ainda tem muito tempo para aproveitar, muito tempo para se fazer. E isso serviu quase como um puxãozinho de orelha, né? E é melhor a gente ter um puxão de orelha agora encarnado do que uma conta apresentada como essa depois de desencarnar. Tudo bem? Espero ter sido claro. Se ocorreu alguma dúvida ou algum questionamento, nós temos as oportunidades de tirá-lo. Tem a bibliografia aí ao lado, os textos, e bom estudo e boa semana para todos, né? Aproveitando essa oportunidade, vamos pedindo a Deus, a Jesus, a proteção, né? O amparo para todos os que nesse instante sofrem neste mundo, encarnados ou desencarnados, em especial aos governantes, por esses momentos difíceis, aos profissionais da saúde e todos aqueles que estão presos aos leitos, aos hospitais, né? Aos que estão vinculados às drogas, ao crime, né? Enfim, que nós possamos, com o olhar de Jesus, direcionar essa misericórdia que Ele nos ensinou e que Ele tem conosco para aqueles que estão ao nosso lado. Ok? Então, até a semana que vem, vamos aproveitar para encerrar com o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como em todos os pontos do universo. O pão do corpo e da alma, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu o reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. Até a outra semana.